E nós olhamos. Quero dar continuidade daquele vídeo. O chamado da multiplicação. Paulo escreve no livro de Romanos, capítulo 8 e 31. Ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é comigo, Deus é contigo, e por que você anda preocupado? Aqui no livro de Efésios, capítulo 4, observe só que Deus falou através de um grande homem de Deus chamado Paulo. Só um minutinho. Observe o chamado da multiplicação. 4 e 11 de Efésios. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então, dessas qualificação que o próprio Jesus, Deus usando Paulo aqui, enquanto essa daqui você está encaixada, concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outro para evangelista, outros para pastor e mestre. Qual desses daqui você está incluído? Mas você não está conseguindo esse chamado que você tem da multiplicação, dando continuidade do vídeo que eu fiz? Você que ainda não conseguiu desbravar, você que ainda não conseguiu ter um destaque no seu chamado da multiplicação, porque você tem que olhar uma coisa, observar uma coisa. Qual desse chamado aqui você está enquadrado aqui dentro? Como um apóstolo? Que o apóstolo foi escolhido entre os 12. Paulo veio depois, né? Qual você está escolhido como profeta? Como um evangelista? Como um pastor ou um mestre? Tudo isso você tem que analisar no seu chamado. Se você foi chamado para ser um pastor, por que o trabalho não está crescendo, você não está conseguindo desenvolver? É porque você, muitas das vezes, está olhando só para as críticas. As pessoas estão te criticando, as pessoas estão te apedrejando, e você está olhando para as críticas que estão ao seu redor. As críticas, ela é como uma escada. A escada você constrói ela de degrau e degrau. Não se constrói de cima para baixo, é de baixo para cima. Nós observamos esse grande homem de Deus, Paulo. Deus, quando chamou ele, ele multiplicou. Ele foi gerando os filhos na fé. Ele foi gerando-os e capacitando homens. Primeiro ele treinava. Primeiro ele preparava. Primeiro ele equipava com conhecimento da palavra, com o ensinamento da palavra, e depois, quando ele fazia isso, Paulo fazia com que aquelas pessoas recebiam o Espírito Santo, e depois assim, olha, você tem um chamado, e esse chamado é para multiplicação. Nós encontramos aí grandes homens com grande destaque, encontramos aí Timóteo, Tito, esses homens com grande destaque no trabalho. Por quê? Porque Paulo preparava primeiro. Quem preparou Paulo, primeiramente, foi Deus. Cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento. Não se lidera sem o Espírito Santo. É necessário ter o Espírito Santo para o chamado da multiplicação na sua vida dar certo.
Pastor, mas eu já estou com 2 anos, 1 ano de trabalho, meu departamento não consegue se desenvolver. Por quê? Porque Deus colocou 4 na tua mão, tu não está conseguindo desenvolver. Tu não está conseguindo. Você não está conseguindo multiplicar. Você não está conseguindo multiplicar. Você precisa pagar um preço. Você precisa jejuar a tua vida, mesmo que você se encontre só dentro de um tempo. Mas jejua a tua vida, pague um preço. Comece a pagar um preço pelo chamado da multiplicação. Quando você pensar que não tem um do seu lado, tem 2 do seu lado, pensar que não, você já não está mais só. O seu ministério vai começar a multiplicar. O seu departamento vai crescer. O seu departamento, ministério de louvor vai crescer. Nada nessa vida se colhe sem plantar. Precisamos plantar a multiplicação. Precisamos plantar o chamado da multiplicação na nossa vida. Que planta é essa? É evangelizar, é orar, é pagar um preço para que o seu chamado ele venha crescer. Para que a multiplicação venha estar sobre você. Persevera. Lucas capítulo 11, capítulo 21, versículo 19 diz: na vossa perseverança que ganharemos a vossa alma. Na vossa perseverança que ganharemos a nossa alma. Perseverança é a mesma coisa que paciência. Então é preciso você entender o chamado que está sobre você. Talvez você foi chamado simplesmente para ser um pregador, mas não ser um pastor. E por isso que o seu ministério, seu chamado não está multiplicando. Você precisa observar e analisar aonde é que está o erro, a falha, para que a multiplicação venha estar no seu chamado. Analise bem que o seu trabalho vai crescer. O seu trabalho vai ser abençoado. Você que está aí na sua casa, aonde quer que você estiver, que esse vídeo lhe alcançar, ainda que você pense que você está só, ainda que você pense que você está só, que você não tem um parceiro, que não tem um amigo do seu lado, mas eu quero te dizer nesta tarde, neste momento, nunca se encontra só, porque o maior não é um amigo que está do seu lado, que está da sua esquerda, da sua direita. O maior é Jesus que vai estar contigo. Mateus 28, 20, ele diz que ele estaria convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ele diz que ele é contigo. Todos os dias. O Espírito da verdade, ele está sobre você. E essa verdade, ela vai te guiar. Aqui no livro de Lucas, capítulo 12 e 11, ele diz assim, ó: quando vos levarem às sinagogas, perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo, porque respondereis, e nem quantas coisas que tiverdes de falar. Então, se você vai estar como líder, está liderando, se você for levado perante as autoridades, perante os governadores,
Não te preocupa o que você vai dizer, o que vai falar, o que vai pensar e falar naquele momento. Olha só o que vai falar para você no versículo 12. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que devereis dizer. As coisas que vai ser, o que você as coisas que você precisa e que deve falar. Então, se você tem o chamado da multiplicação, não te preocupa o que você vai falar, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai te guiar. O chamado da multiplicação não é ficar de braço cruzado. O chamado da multiplicação é pagar um preço. O chamado da multiplicação é oração, jejum e evangelismo. Evangelização. O ministério, o chamado da multiplicação de Jesus, ele foi um chamado que ele não parou. Evangelizava. Era no mar, era na praia, nas sinagogas. Jesus não parava de pregar a palavra de Deus. Você tem um chamado. Você precisa multiplicar ele. Você que tem um departamento aí de senhor, de senhora, de criança. Você que trabalha com jovem. Você não está conseguindo desenvolver. Procura trabalhar com uma dinâmica para que esse jovem venha crescer. Conquista a amizade, ganha a confiança deles. Seu ministério vai crescer. O seu ministério não vai parar. Porque assim como Abrão, depois passou a ser chamado Abraão, multiplicou, saiu ele com a sua esposa e Ló. E depois Deus chamou Moisés, seu irmão Arão, depois multiplicou. E assim Deus foi chamando. Deus chamou também. Deus também. Então Deus foi chamando e capacitando esses homens. Deus chamou João. Era a voz que clamava no deserto: preparai a vereda do Senhor nosso Deus. Ele veio e preparou o caminho. Fez alguns discípulos. Era solitário logo no seu começo. Depois também multiplicou. Que a Bíblia diz que quando João estava preso, ele enviou seus discípulos lá com Jesus. Então ele tinha discípulo. Ele discipulou. Jesus fez discípulos. 3 anos e 6 meses que ele passou na terra. Ensinando como colocar as mãos. Ensinando como orar. Ensinando como expulsar um demônio. Jesus tudo estava ensinando seus discípulos. Porque quando Jesus largasse o cabo, que ele saísse, quando ele ia subindo, ele passou a responsabilidade para os seus apóstolos. Agora cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, deram continuidade no trabalho. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você tem que multiplicar. Como é que você vai multiplicar? Você tem que preparar seus soldados que estão do seu lado, aqueles que não têm conhecimento, prepara ele. Ensina ele como evangelizar, ensina ele como pregar, ensina ele como dirigir um culto. Muitas das vezes nós não conseguimos liderar porque nós queremos fazer tudo. O chamado da multiplicação nunca vai estar sobre você, por quê? Porque Deus te chamou para você multiplicar. O que é multiplicar? É gerar filhos, gerar pessoas no conhecimento, gerar pessoas no conhecimento espiritual. Moisés não estava conseguindo gerar, mas o seu sogro deu uma ideia. Moisés, aqui no meio desse povo aqui tem homens capazes. Escolha aí, homem de verdade, homem de conhecimento, que aborrece a avareza. Coloca aí chefe de 1000, chefe de 100, de 50 e de 10. A carga vai aliviar tanto para ti quanto para ele. As coisas pequenas, Moisés, dá para ele resolver.
as coisas grandes eles vão ter que vir até a ti para te julgar. Então sabe por que muitas das vezes o chamado da multiplicação não está dando certo sobre você? Porque tudo você quer fazer só. Não se trabalha só. Precisamos ter alguém do nosso lado. Faça discípulo. Capacita, prepara, equipa e manda para o trabalho da obra de Deus. Então que Deus venha abençoar em nome do Senhor Jesus. E você que vai assistir esse vídeo, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí. E deixe seu comentário. Você vai estar me ajudando também.